Oi, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, né? Infelizmente, tivemos que parar com as nossas aulas presenciais e voltamos para essa semana aí de aulas remotas. Se Deus quiser e se todos tiverem consciência, logo estaremos de volta. Então, bora lá! Segundou, mesmo com aulas remotas, a educação não para, né? Então, vamos com língua portuguesa! O que será que veremos hoje em língua portuguesa, hein, turma? Gênero textual resenha. Mas antes, deixa até a prof diminuir aqui, tá? Mas antes do gênero textual resenha, nós vamos fazer aí uma correção coletiva, tá bom? Pessoal, essa correção nós fizemos em sala, porém eu gostaria de retomar para que não reste dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Ai, professora, peguei errado aqui, gente. Aí. Então, olha lá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Esse era o poema que nós deveríamos aí trabalhar na interpretação textual. Então, lá no exercício número 2, quantos versos e quantas estrofes tem esse poema? 10 versos, lembrando que cada linha é um verso e 2 estrofes. Beleza? Que frase mais se repete nesse poema? A frase é, no meio do caminho tinha uma pedra. Alguns alunos mostraram para a prof em sala que colocaram, tinha uma pedra no meio do caminho. Ok também, tá? Então, nesse poema, algumas palavras podem ser empregadas com seu sentido original ou com um sentido não muito comum. E aí, nós retomamos lá o conceito de denotação e conotação. Então, denotação, e a prof pediu para que vocês passassem marca-texto aqui, ó, tá? Lá na página 12 do livro de vocês, nesse retângulo. Denotação, quando uma palavra é empregada com o sentido dado pelo dicionário. Por exemplo, pedra, pedaço de rocha, tá? Então, eu estou empregando a palavra com o sentido dado pelo dicionário, sentido real. Conotação, quando uma palavra é empregada com sentido que nem sempre está no dicionário, mas é percebido na leitura do texto. Por exemplo, no meio do caminho tinha uma pedra, né? No sentido conotativo, a pedra seria um obstáculo, tá? Um obstáculo, uma dificuldade da vida. Então, no sentido conotativo, não é o sentido real, né? Da palavra pedra. Então, continuando lá, na página 12 ainda. Quanto à palavra pedra, relacione as colunas. Então, sentido denotativo e conotativo. Então, a prof acabou de falar, sentido conotativo, obstáculo, dificuldade, que não é o sentido real da palavra. E denotativo, pedaço de rocha. Então, BA. Quanto à palavra caminho, mesma coisa, gente, ó. Caminho, sentido denotativo. Estrada, rua, que é o sentido real de caminho. E conotativo, vida, né? O caminho que segue, a vida que segue. Número 5, o que são, portanto, as pedras no meio do caminho? Então, aqui uma sugestão de resposta, né? As pedras representam as dificuldades, os obstáculos na vida de uma pessoa. Depois nós temos ali... Opa, prof, volta lá. Leia novamente o poema e perceba quantas vezes essas palavras se repetem. Isso acontece por quê? Por que essas palavras se repetem? Pedras no meio do caminho. Porque o poeta não sabe usar as palavras? Né? Pelo contrário. A repetição dá mais força às intenções e ao sentido delas ou deixa a leitura do poema mais fácil? Claro, gente, que a repetição dá mais força às intenções e ao sentido delas, né? Eu quero fazer com que o leitor realmente entenda quais são as minhas intenções com aquela frase. Então, por isso... O autor usou aí várias vezes, repetidas vezes, tá bom? Página 13. Se essa pedra interrompeu algo, como você imagina? Gente, é uma resposta pessoal, tá? Mais uma sugestão de resposta. Como que a gente imagina uma pedra que interrompe algo? Uma pedrinha pequena? Não, né, gente? Grande, enorme. O que pode ser um obstáculo na vida de uma pessoa? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote a conclusão a que chegar. Então, pessoal também. Então, aqui nós temos sugestão de resposta, ó. Viver uma grande dificuldade financeira, o falecimento de alguém querido, acidentes, entre outros. Nós até discutimos em sala, né, que o coronavírus
é um obstáculo na nossa vida, né? Tanto escolar quanto social. 9. Que verso indica que o eu lírico tem bastante experiência de vida? Que verso indica lá no poema que ele tem uma vasta experiência, que já é uma pessoa mais experiente? Normalmente nós ligamos aí a experiência à idade, né? Os nossos avós têm mais experiência que nós, né? Porque já viveram mais. Então, lá no verso que diz, na vida de minhas retinas tão fatigadas, quer dizer, as vistas cansadas, né? Normalmente quem tem as vistas cansadas são os mais velhos, tá bom? Então, isso indica experiência de vida no texto. Próximo. O que tem no meio do seu caminho? Reescreva a primeira estrofe do poema, indicando o que tinha em seu caminho. A prof leu, né? Vocês leram para a prof algumas das produções de vocês e surgiram várias coisas, né? No meio do caminho tinha uma matéria que eu estou conseguindo entender melhor, né? No meio do caminho tinham várias coisas, né? Então era muito pessoal essa pergunta, essa questão. Você gostou do poema? Por quê? Né? Escreva sua opinião e depois compartilhe. Também nós compartilhamos algumas respostas em sala de aula, né? Também uma resposta pessoal. Lembra que a prof falou, vamos trabalhar essa questão da argumentação, né? Então eu tenho opinião, né? Eu tenho uma opinião formada em relação àquilo. Para eu ter opinião formada, eu preciso entender, eu preciso ler aquilo, né? Então eu li, o que eu entendi daquilo, qual é a minha opinião? Gostei? Sim. Por quê? Porque sim não é resposta, né? Gostei? Não. Por quê? Porque não também não é resposta, tá bom? Então, falando nisso, gente, em observar, em apreciação, nós temos lá na página 13, né, um parágrafo falando sobre isso, sobre apreciação. Então, quando nós emitimos uma opinião sobre uma obra, não basta dizer eu gosto porque é legal ou eu não gosto porque não é legal, né? A sua avaliação deve expressar o que você compreendeu do poema e refletir sua experiência como leitor de outras obras, ou seja, comparar a obra com outras. E como é que a gente chega nesse patamar, gente? É lendo, né? Lendo outras obras, lendo outros poemas. Eu não posso comparar, por exemplo, o Gibi do Cascão com o Gibi da do Cebolinha, se eu não ler os dois. Eu não tenho como comparar, né? Então, eu só vou adquirir a melhora nessa apreciação a partir da hora que eu começo a ler mais, tá bom? Então, é necessário que a gente sempre leia mais, tá? Prof. pulou uma 13 ali, né? Sentido conotativo. Então, vamos só retomar aqui os exercícios. Então, vocês tinham que fazer duas coisas. Alguns aluninhos fizeram somente uma, tá? Sublinhe a palavra ou a expressão que apresenta sentido conotativo, ou seja, né, aquilo que é diferente do comum. Depois, explique o seu significado. Então, primeiro sublinhar, gente, aquele homem tinha um olhar de pedra, né? Qual que é a palavra? Pedra. E pedra, nesse caso, significa o quê? Insensível, tinha um olhar insensível. Letra B, ela está uma fera hoje, né? Então, qual é a palavra? Fera. Fera aqui significa brava. Letra C, você é um raio de luz na minha vida. Raio de luz, né? Expressão. Raio de luz significa algo que faz alguém feliz. Continuando. Letra D, meu filho é um tesouro. Qual é a palavra? Tesouro. Tesouro nessa frase significa maravilhoso. Letra E, meu namorado é um gato. Então, qual é a palavra? Gato. Gato aqui significa bonito. Ela é uma estrela na empresa em que trabalha. Qual é a palavra? Estrela. Estrela significa alguém importante, que se destaca no ambiente de trabalho, tá? G, seu rosto é uma fogueira só. Fogueira, ó, significa rubor, vermelhidão, né? Uma fogueira só, então fica com vergonha, fica vermelho, né? H, esse acontecimento triste é uma página virada na minha vida. Então, a expressão é página virada, que significa algo que já foi superado, tá? Já virou essa página, não existe mais.
E João luta todas as noites para dormir. Qual é a palavra? Luta. Lutar aqui significa esforçar-se, tá? Ele tem dificuldade, então ele se esforça para dormir, né? Não é lutar de que ele fica lutando, não. Ele esforça-se para dormir, para conseguir dormir, tá? 15. Então, nós fizemos também atividade com esse poema do Beco, né? Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco, de Manuel Bandeira. Então, de onde é a paisagem mencionada no poema? Rio de Janeiro, gente, tá? É a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. B. No poema, elementos da paisagem são colocados de forma oposta. Complete o quadro com esses elementos. Então, a prof falou que tem elementos que têm valor positivo para o autor e outros com valor negativo. Quais são os elementos com valor positivo? A glória, a Bahia, a linha do horizonte, né? Tudo de positivo no texto. E o elemento com valor negativo? Só o que ele enxergava, o beco, né? Qual é o sentido conotativo da palavra beco nesse poema? Gente, sentido conotativo, aquele que não é o sentido real da palavra, né? O que está no dicionário, né? Beco nesse poema tem sentido de falta de esperança, limitação de vida, né? É o que ele passa ali, uma amargura, uma tristeza. Mesmo tendo toda aquela beleza da natureza ali presente, ele não conseguia ver nada além de um beco, né? Quais sentimentos estão sendo expressos no poema? Então, a prof acabou de falar para vocês, né? Esse sentimento, assim, de amargura, de angústia, de tristeza, de depressão, e nós conversamos sobre isso em sala de aula, né? Gente, nós vamos pular para a página 22, tá bom? Depois a prof explica para vocês o porquê, depois nós retomaremos as outras páginas. Então, lá na página 22, vamos falar sobre resenha. Que livro é esse? Então, ali, ó, gente, como você escolhe um livro para ler e um filme para assistir? Gente, pode responder no próprio livro, tá? Você confia nos colegas para indicar filmes ou livros para você? Por quê? Né? Que informações você busca para saber mais sobre um livro antes de lê-lo? Explique sua resposta, tá bom? Podem responder direto no livro. Foco na leitura. Quando se deseja conhecer informações sobre uma obra, é possível buscar resenhas, que em geral são publicadas em sites de veículos de comunicação ou em blogs. Quando eu preciso saber a respeito de uma obra, né? Então, eu procuro a resenha de um livro, de um filme, né? Então, aqui nós temos, ó, resenha. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Olha lá. Sinopse, Martin Claret. Escrito como uma narrativa epistolar, Robinson Crusoe narra suas aventuras rumo ao novo mundo, sem prever todas as peripécias e adversidades às quais seria submetido ao longo de sua jornada como náufrago. Então, ali, ó, gente, a narrativa epistolar é uma narrativa construída como se fosse uma carta, né? Peripécias são aventuras. E o náufrago é a pessoa vítima de um naufrágio, né? A pessoa que fica abandonada após se perder aí numa embarcação. A obra, repleta de personagens cativantes, promete continuar atraindo a atenção dos leitores modernos, né? Então, aqui nós temos uma sinopse ali, um resumo dessa obra, tá? Opinião. Clássicos são, no meu entendimento, livros que ultrapassam gerações e jamais perdem seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Escrita no século... Qual é o século aqui, gente? 15, 16, 17, 18. Escrita no século 18 e com inspirações em um episódio real, a história de Robinson Crusoe se encaixa perfeitamente nessa definição. É uma obra que mexe com o nosso imaginário e desperta um espírito aventureiro, ao mesmo tempo que aterroriza com os limites os quais o personagem é levado a enfrentar. Continuando. Único sobrevivente de um desastre marítimo, Robinson se vê numa ilha deserta lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com maestria para mostrar a capacidade humana na luta pela vida, né? Esse é o tema, esse é o assunto que ele usou com grande saber, né?
São nas situações extremas que o ser humano mostra, de fato, quem é e do que é capaz. Ao mesmo tempo, o período de solidão, foram 28 anos, gente, de reclusão na ilha, amadureceu o personagem e lhe deu nova visão da vida. O Robinson Crusoe, alheio às responsabilidades que nos é apresentado nos primeiros capítulos do livro, vai cedendo espaço a um homem maduro que enxerga nas pequenas coisas o valor da vida. O isolamento desenvolve também o lado religioso de Robinson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como uma dádiva e não como um castigo. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama entre mal e bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contrapondo, quer dizer, expondo uma nova visão a isso, né? O lado positivo de cada item. Sou náufrago em uma ilha horrenda e deserta, mas estou vivo e não me afoguei como ocorreu com todos os meus companheiros. E assim, de forma minuciosa, Daniel vai narrando os processos de superação e descobertas do personagem. Outro aspecto interessante, então, aqui ele coloca no desenvolvimento das capacidades do Robinson para sobreviver. Então, ele vai explorando a ilha, ele vai descobrindo que não só o que pode servir de alimento para ele, mas vai adquirindo outros conhecimentos, né? Aos poucos ele vai se mostrando bem estabelecido ali, entendendo aquela vida, né? Ponto controverso da obra para os leitores do século XXI, a relação dele com o servo Sexta-feira deve ser enxergada pelo ponto de vista da época em que o livro foi escrito. Então, na sociedade escravocrata em que Daniel viveu, a relação servil ali estabelecida era algo extremamente normal. Então, a gente já entende que existe uma relação aí serviçal, né? Em uma narrativa que se alterna entre momentos um pouco mais arrastados e outro extremamente interessantes e instigantes, Robinson Crusoe é uma obra que dispensa recomendações. É o 6º livro mais traduzido do mundo, com mais de 9 milhões de exemplares vendidos. Reencontre seu lado aventureiro, mesmo que seja para despertar os sonhos de infância de explorar mares, lugares e ilhas, e faça companhia a Robinson nessa aventura. É impossível não terminar a leitura com algumas lições e encantamentos, tá? Gente, a prof deu uma resumida ali, mas essa aqui é a resenha do livro com a opinião, né, de quem fez essa resenha, tá bom? E ali no final ele ainda coloca, ó, PS, minha leitura se deu pela edição extremamente caprichada e ricamente ilustrada lançada por Martin Claret em 2017. Recomendo essa edição não só por todo o luxo, mas pelas informações complementares no início e fim da obra. A avaliação que ele deu, 5 estrelas. Então, ele recomenda, né, essa versão de 2017. Gente, eu não sei se vocês já conheciam, mas além de livro, nós temos filmes, nós temos animações de Robinson Crusoe, então vale super a pena, tá? Nós podemos começar pela animação mesmo, pelo desenho. A resenha lida, olha a atividade, gente, apresenta uma opinião sobre uma obra, certo? Complete o quadro com os dados nela informados. Então, tem o título da resenha, a autoria, né, que vocês vão encontrar aqui, ó, e a editora também, tá, gente? Então, vocês encontram aqui. Próxima. De maneira geral, pode-se dizer que essa resenha escrita por Jeff Rodrigues recomenda a leitura do livro? O que você acha? O que vocês acham? Ele recomenda? Justifique sua resposta com um trecho da resenha. Então, ele recomenda, né? Mas qual o trecho que justifica isso? Dizendo que ele recomenda. 4. Essa resenha é dividida em 2 partes. Identifique-as, nomeando cada subdivisão e resuma o objetivo de cada uma delas. Então, na parte 1, vocês vão ver lá qual é o título da parte 1 dessa resenha. Na parte 2, qual é o título? E o que quer dizer lá, né? Na parte 1, o que ele quer dizer? Um resumo. E na parte 2 também, tá? É isso aí, gente. Então, terminamos. Deixa a prof aumentar aqui para poder se despedir de vocês, tá? Terminamos aí essa primeira atividade sobre a resenha e nós daremos continuidade na próxima aula, tá bom? Então, daqui a pouquinho nós temos matemática, e vocês ainda têm aula de espanhol com a prof Elis. Belezinha? Então, não se esqueçam, cuidem-se, fiquem em casa, hidratem-se, tá bom? O álcool gel da prof tá ali do lado.
Não se esqueçam de anotar todas as dúvidas, tirar as dúvidas com a prof no WhatsApp, tá bom? Mandem no WhatsApp do grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, tá bom? E nós temos aulas ao vivo essa semana, tá? Na quinta-feira, na quarta, quinta e sexta, se eu não me engano. Mas vocês receberão aí o planejamento, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, então, na nossa aula de matemática. Tchau!